Boa tarde, a paz do Senhor. Eu quero neste momento compartilhar uma palavra com todos vós, onde chegar esse áudio e também onde chegar, esse vídeo aí do canal YouTube da Assembleia de Deus, Jesus está voltando. Quem vos fala, pela graça e a misericórdia de Deus, pastor Enéas Araújo. Quero compartilhar uma palavra com meus amados irmãos, meus queridos, porque está havendo hoje, no meio do servo de Deus, uma separação. Está havendo uma divisão entre servos de Deus por causa de uma coisa, a placa da igreja. Meus queridos, quero estar lendo com meus amados irmãos e compartilhando com os amados irmãos também alguns versículos, capítulo aqui da palavra do bom mestre, do nosso Deus. Quero estar aqui lendo Hebreus capítulo 12, versículo 14. Eu quero estar aqui, trazendo esta palavra e gostaria que você meditasse o que ela vai dizer e gostaria mais que você pudesse compartilhar esse áudio para os grupos, para os irmãos e principalmente para aquela liderança que você sabe que não deixa as suas ovelhas ir a outra igreja, participar de outro culto, pregar, porque a igreja ela é de Cristo. Mas vamos ver o que diz aqui em Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Meus queridos, essa palavra diz tudo. Se você prega o evangelho, se você tem uma igreja, se você tem uma denominação, se você tem uma religião e você não tem comunhão com seu irmão, meu amado, é tudo em vão o que você está fazendo. Ficará, pois, no lado de fora e no dia do juízo final, você possa ser um que vai apresentar a sua igreja, apresentar as suas obras, apresentar a sua denominação, apresentar a sua religião e vai ficar de fora, porque você não tem comunhão para com seu irmão, e não tendo comunhão com seu irmão, não tem santificação com Deus, porque sem a qual ninguém haverá a Deus. Foi o que nós acabamos de ler em Hebreus 12, 14. Quero também, continuando aqui, compartilhar com meus amados irmãos, porque hoje Deus ele está à procura dos fiéis e os verdadeiros fiéis que está sobre a terra, para que pregue o evangelho, a verdadeira palavra de Deus. Esquecer um pouco da soberba, esquecer um pouco dos bens materiais, esquecer um pouco dessas coisas templo feito por mão de homem e buscar o amor, a verdade, a palavra de Deus, pois bem diz o Evangelho de João 8:32, conhecereis a verdade vos libertará. É de assustar os números de igreja e é de assustar como eles estão conduzindo a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Meus queridos, a Bíblia diz em Efésios capítulo 1 e versículo 22, diz assim: e sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas constituiu como cabeça da igreja. Meus queridos, enquanto o homem for o cabeça da igreja, a igreja não anda. Enquanto o homem quiser mandar na igreja de Cristo, é em vão. É por isso que muitos vão se lamentar, muitos vão estar de fora chorando, com prantos, ranger de dentes, segundo a Escritura diz, dizendo: Senhor, preguei em teu nome, profetizei, arrastei multidões. E vai ouvir o Senhor falar: apartai-vos de mim, porque não vos conheço, tu que praticais a iniquidade. Meus queridos, eu gostaria muito que esse áudio chegasse a todos os grupos, a todas as pessoas, compartilhasse
estão perdendo o princípio bíblico, o amor, o verdadeiro amor. Se você pegar a palavra de Deus em Gálatas capítulo 5, versículo 14, vai dizer assim, olha, toda a lei cumpre numa só palavra, nelas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Meus queridos, o Senhor vem falando que o mandamento era amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo, semelhante a esse, amar o teu próximo como a ti mesmo. E está havendo muita desavença entre os irmãos, entre as igrejas. Eu tenho convidado pessoas para pregar na igreja que Deus colocou a minha responsabilidade, que é a Assembleia de Deus, Jesus está voltando, e tem por tema Mateus 24, 42. Mas, meus queridos, o que eu tenho encontrado de pessoas que não pode, porque o seu pastor não deixa, porque ele tem uma doutrina, porque ele tem regras. Meus queridos, Jesus está voltando. E haverá grande multidão de pessoas que vão ficar de fora. Mas quem sou eu para consertar, a igreja de Cristo? Pois dele é a igreja. Mas eu devo alertar como a liderança de Cristo, como um das lideranças, como um pastor de ovelha e não de igreja. Porque pastor de ovelha preocupa com as ovelhas, com os irmãos, anda em comunhão. Pastor de igreja, a igreja é dele. Ele não preocupa com o que vai embora, porque ele tem 99. Ele não preocupa com as ovelhas que têm faltado do culto, porque o dinheiro está entrando, a maioria está congregando, está dizimando. Meus queridos, hoje estamos vivendo verdadeiramente os últimos dias, a qual o inimigo está entrando dentro das igrejas, causando dissensões, heresias, e está dividindo a igreja de Cristo. Amados, mais um capítulo e um versículo aqui em Romanos, capítulo 11, versículo 36, diz assim: porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Meus queridos, tudo que você faz, tudo que você constrói acerca da igreja de Cristo é para a glória de Deus. Se vocês têm se gloriado naquilo que Deus te deu, na ferramenta que Deus te deu para construir o templo, para edificar a igreja de Cristo, para conduzir um rebanho, vocês têm se gloriado, elevado à soberba da vida, tu está perdendo seu tempo, meu querido. Eu estou aqui para dizer para você que ainda há tempo de se arrepender e buscar as primeiras obras, que são o amor, a comunhão com o seu irmão, a santificação com Deus. Não pode dizer que é santo, separado, se você tem separado as ovelhas de Cristo, o corpo de Cristo. Mas eu estou aqui neste momento para dizer para vocês que tem dividido a igreja de Cristo. Eu não posso ir na igreja do irmão, porque a minha igreja, o nome dela é tal, e eu tenho regras. Eu não posso ir na igreja do meu querido irmão, porque a minha igreja é tal, e lá eu tenho regras e doutrina. Meus queridos, fique com a palavra de Deus, porque será que lá no céu, ou na morada com Deus, será que vai haver povos divididos? Será que vai haver cada canto para um grupo de igreja? Ou vai haver, como se nos dias de hoje, como tem em cada cidade, será que vai ser uma cidade para cada igreja? Ou será que nós vamos estar todos unidos num corpo só, numa comunhão só, num coral? Meus queridos, em nome de Jesus, abandone a soberba. Peça a Deus para que venha desvendar os seus olhos, para que tu contemples as maravilhas do Senhor, como diz o salmista Davi, no Salmo 119, versículo 18. Procure a buscar o princípio, volte ao primeiro amor. Você está pregando, você está fazendo a obra, você está ganhando alma, você está expulsando demônio, você está fazendo, a obra de Deus como tem que ser feita, mas lhe falta uma coisa: comunhão com seu irmão. E se você não tiver comunhão com seu irmão, você está separado de Deus e não separado com Deus. Meus queridos, Deus que abençoe cada um de vós,
pela graça